E é por isso que a gente parte para a nossa próxima tese. Bitcoin versus Ether versus Solana. Vamos entender como é que vai ser a dinâmica dessas 3 criptos pro ano de 2025 e por que o bom investidor e o investidor que vai ganhar dinheiro em 2025 vai focar nesse trio de ferro. Legal. Beleza? Tem alguma dúvida aí, Dan? Não, eu acho que as dúvidas que estão surgindo aqui é muito sobre altcoin, moedinha e tudo mais. Aí a gente vai ter, inclusive, a gente vai ter uma aula especificamente de moedinha logo depois aqui com o Igão, né, pra gente falar de narrativa. Mas, cara, eu acho que o mais importante pra quem tá agora perguntando sobre altcoins, talvez seja balancear essas altcoins com esse trio de ferro, certo? Perfeito, cara. Mas a grande questão aqui é o seguinte, deixa eu dar uma contextualizada. No começo de 2024, mais metade ali de 2023, a gente começou a entender que esse ciclo poderia ser um pouquinho mais desafiador para as altcoins e que muito provavelmente dentro de um horizonte ali de 12, 18 meses, a gente não teria esse movimento de alt-season, tá? E aí a gente posicionou a nossa carteira de uma forma de vamos focar nos caras que a gente tem muita convicção e de que podem realmente se beneficiar desse próximo movimento aí de um ano e meio dentro do mercado cripto e não cair de cabeça nas altcoins, apostando nessa tese de alt-season. E foi aí que a gente concentrou a nossa carteira em Bitcoin, Ether e Solana. Mais em Bitcoin e uma posição em Ether e Solana parecida. Legal. Beleza? Isso no final de 2023, 2024 e a gente não mudou isso até agora. E a gente acredita, primeiro, que o investidor que fez isso, ele se beneficiou muito bem ao longo de 2024 e ele tende ainda a estar muito bem posicionado para 2025, tá? Um investidor que focar nesses 3 ativos. Por que isso, cara? Primeiro porque o trio de ferro continua sendo o portfólio perfeito para 2025. O que é o portfólio perfeito, Gabriel? Investir nesses 3 ativos é garantia de que eu vou ganhar dinheiro? Não, mas o risco-retorno de você ter a maior parte do seu portfólio em Bitcoin, Ether e Solana, em compensação ao risco-retorno de você ter a maior parte do seu portfólio em altcoins, tá muito melhor. Entendeu? Os 3 possuem fortes catalisadores no próximo ano. São 3 ativos que têm catalisadores muito fortes pelo que a gente acredita que vai acontecer com o mercado cripto no próximo ano. E ele é o menos é mais do mercado. É você conseguir garantir uma performance muito boa da sua carteira, ter uma parte segura da sua carteira, sem inventar demais, sem complicar demais. Então, um bom investidor ele vai ter uma parcela segura da sua carteira nos ativos que mais têm certeza e catalisador e convicção para o próximo ano. E, numa parte menor, ele vai assumir risco e fazer estratégias de otimização. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, é um pouco do macro de como posicionar a sua carteira de uma forma geral. E aí, nas próximas 2 aulas, justamente, a gente vai entrar um pouquinho mais no micro para entender como que a gente vai assumir mais risco e otimizar essa carteira, que grande parte dela é Bitcoin, Ether e Solana, tá? Mas para a gente entender isso e principalmente responder as dúvidas do chat, em relação a Ethereum, principalmente, que eu imagino que o chat deve estar aparecendo, eu vou discutir, cara, os catalisadores de Bitcoin, Ether e Solana, tá? Legal. Antes disso, eu queria dar uma contextualizada sobre a performance, e a gente consegue ver, eu entendo que muita gente pode estar decepcionada com a performance do Ether, tá? Quando a gente pega a última coluna, year to date, né, que é do começo de 2024 até agora, 1º de janeiro de 2024 até agora, a gente vê ali que a performance do Ethereum tá 45%. Nossa, horrível, cara. Bitcoin fez 128%, o Ether fez só 45%. Mas tem muita altcoin que tá no vermelho, né? Sim. E essa é a questão do trio de ferro. É aquela cripto que, beleza, pode ser que ela não exploda. Porque, pô, se todas aqui explodissem, tava muito fácil, né? Tava muito óbvio. Pode ser que ela não faça 1000%, mas ela vai te dar uma performance sem te dar muita dor de cabeça. Beleza? Tem muita altcoin que tá no vermelho. Então pode ser, e eu fiz esse estudo, um portfólio com Bitcoin, Ether e Solana, ele não perde para nenhum portfólio dentro de cripto. Um portfólio que tem essas 3 criptos, ele não perde para praticamente nenhum portfólio esse ano. Por quê? Porque são criptos seguras, com catalisadores sólidos e que possuem um risco-retorno excelente. E eu acredito que pode ser ainda melhor no ano de 2025, em termos de risco-retorno, tá? Mas vamos começar falando do Bitcoin. Tá. Por que ter em 2025 a maior parte da sua carteira em Bitcoin, tá? E é isso como nós estamos nos posicionando agora. Nós, nas carteiras das Mercúrio, as carteiras que estão em Black Friday, inclusive, que você vai comprar, ou já comprou, ou vai comprar até o final da live, dentro das nossas carteiras, a nossa maior posição é Bitcoin. Beleza? Por que a gente acredita, por que a gente está se posicionando assim para 2025? Primeiro, o Bitcoin ele continua dominante, é o rei do mercado. O fluxo recorde nos ETFs do Bitcoin
Então eu mostrei para vocês, os ETFs de Bitcoin melhor que os últimos 3.000 ETFs que foram lançados. E a gente tem possivelmente governos como novos compradores de Bitcoin. E isso é o que mais pode fazer diferença. Porque, cara, tô mostrando para vocês a headline de que e o Carlos já mostrou isso para vocês, né? Trump e a administração Trump avançou no crescimento de um conselho, na construção de um conselho consultivo de cripto dentro da Casa Branca e está avançando a ideia de uma reserva estratégica de Bitcoin, tá? Gabriel, qual a probabilidade disso acontecer? Eu diria que 50-50, meio a meio. Beleza? Se acontecer, cara, pelo amor de Deus, o impacto disso no mercado cripto é gigantesco. Sabe por quê? Porque não vai ficar só restrito no Bitcoin. Todo país da Europa vai começar a fazer isso. Todos os outros países vão começar a fazer isso. Capaz da China mudar a sua postura em relação a cripto, também para não perder a dominância. E estados dentro dos Estados Unidos podem também criar suas próprias reservas estratégicas de Bitcoin. Sim. Se isso acontecer, é do caramba. Mas a gente também tem a possibilidade, a própria Pensilvânia, o estado de Massachusetts. É difícil. Boston ali, né? É, A região de Boston. Aquela região ali que tem as universidades. Tom Brady. Tom Brady. Aquela região ali, os caras já têm uma parte das contas do estado alocadas em Bitcoin. Pensilvânia acabou de fazer acabou de fazer um pedido para alocar parte das contas do estado também. Então essa pode ser uma tendência também ao longo de 2024. Governos como uma nova porta de entrada de dinheiro no Bitcoin especificamente. E aí, cara, tem muita gente que tá falando assim, Gabriel, mas agora não é a hora de comprar Bitcoin, agora é a hora de vender Bitcoin e comprar altcoin. Eu ouvi a mesma coisa em março de 2024. Na verdade, eu não ouvi só no chat, eu ouvi de muito influenciador também. Porra. Agora é a hora de vender Bitcoin e comprar altcoin, porque a alt-season vai começar, quando o Bitcoin rompeu o all-time high lá no começo do ano passado. Sim. E na mesma época a gente falava, pessoal, calma, esse negócio de alt-season não vai ser assim, vai com calma. Eu entendo os ciclos de mercado, mas não tá se desenhando que vai ter uma super alt-season agora. Vai com calma. Então assim, cara, você realmente tá disposto a vender o Bitcoin com tanto catalisador forte para comprar altcoin sem ter certeza que a dominância das altcoins vão cair tanto? A melhor coisa que você pode fazer é equilibrar isso daí. Tem uma porção da sua carteira em Bitcoin, tem uma porção em altcoins. Porque se o Trump começar a comprar Bitcoin, Bitcoin vai explodir. Você tem Bitcoin na carteira. Se o varejo começar a entrar e as altcoins explodirem, você tem altcoin na carteira. Você ganha dinheiro nos dois, entendeu? É importante porque, assim, o Trump ele não vai se comportar da mesma maneira como as pessoas que estavam comprando Bitcoin nos últimos ciclos vai se comportar, Diamond Hands, mano. Não vai ser assim, putz, caiu 5% ele vai vender, ou então, quando fizer 100% ele vai vender uma parte pra comprar a sua moedinha do cachorro favorito, tá ligado? Exatamente, cara. É por isso que a gente acredita que o Bitcoin, você tem que ter foco no Bitcoin, o Bitcoin faz sentido ser a maior posição da sua carteira, beleza? Gabriel, a maior posição da minha carteira é a Ethereum. Agora, deixa eu limpar o suor aqui. Calma, cara. Isso é difícil falar de Ethereum, né, rapaziada? Não, brincadeiras à parte, tá? A gente tem uma visão bem sóbria, tenta ter uma visão bem sóbria, ponderando os pontos positivos e negativos em relação a Ethereum. E a gente acha que vale, sim, a pena ainda ter Ethereum dentro da carteira. Hoje a gente tem uma posição em Ether, beleza? Dentro da nossa carteira. Não é uma posição gigantesca, e aqui eu já deixo um ponto de alerta. Gabriel, o Ether vai se valorizar 1000 vezes em comparação ao Bitcoin no próximo ano. É improvável que isso aconteça, tá? O Ether ele tem catalisadores fortes para 2025, mas é improvável que o Ether, cara, saia aí valorizando 1000, 2000, 3000%. É por isso que, tu tá disposto a comprar essa tese tendo 50, 60, 70% da sua carteira em Ether? Sim. Faz sentido ter na carteira, mas equilibra, né? Equilibra, tem uma porção ali um pouquinho menor, porque se continuar dando errado, você não perdeu tanto dinheiro assim, beleza? Mas o grande resumo da Ethereum é que ela passou por muitos problemas em 2024. E a performance ruim da Ethereum é justificável. A performance ruim do Ether é justificável. Não é um negócio tipo assim, é uma super assimetria, o mercado é irracional, o Ether deveria estar valendo $10 mil. Não, o Ether deveria estar valendo o que está valendo. Porque bateu cabeça no ano de 2024. Porém, em 2025, existem catalisadores provavelmente podem ajudar a Ethereum, que provavelmente podem fazer com que a Ethereum se recupere. Gabriel, o que você está falando em questão de se recuperar? Isso que eu estou mostrando na tela para vocês é o Ether Bitcoin. O preço do Ether em comparação com o preço do Bitcoin. Esse gráfico estar caindo significa que o Ether, em comparação ao Bitcoin, está valorizando menos. Ele não está caindo, ele está valorizando. Ele valorizou 45% no ano de 2024, mas o Bitcoin se valorizou 128%.
Então, se você segurou o Ether ao invés de Bitcoin, você perdeu dinheiro. Essa é a lógica. Você deixou de ganhar, você perdeu dinheiro, tá bom? E o Ether no par do Bitcoin se desvalorizou 60% desde 2022. De 2022 para cá, beleza? Gabriel, esse daqui é o fundo. Eu não quero adivinhar se é o fundo ou não. Eu gosto de trabalhar com probabilidades. Qual que é a probabilidade que eu vejo? A probabilidade é que o Ether ele continua sendo um ativo que tem catalisadores fortes e o Bitcoin também continua sendo um ativo que tem catalisadores fortes. Então pode ser que o par Ether Bitcoin comece a se valorizar. E eu quero estar exposto nas duas probabilidades. Gabriel, quais são os catalisadores para Ethereum se valorizar? Mais importante ainda, Gabriel, quais são os problemas que a Ethereum está passando, que você vem falando dos grandes problemas que a Ethereum vem passando? O principal problema que a Ethereum vem passando é isso daí que está na tela para vocês. O que você acha que é esse gráfico aí, Danilão? Rapaz, isso me pegou, porque eu só tô vendo o gráfico lá no retorninho. Só longe, né? Porque aqui no YouTube eu tenho 10 segundos de delay. É um gráfico de um número caindo muito. Putz. Receita da Ethereum? Receita da Ethereum. Toma! Não tem jeito, trader de elite. Comigo é assim. Cara, a receita da Ethereum, ela desmoronou ao longo do ano de 2024. Tá? Ela caiu relevantemente. Por quê? Porque a Ethereum ela abriu mão dos seus usuários em prol das segundas camadas. Isso fez com que muitos dos seus usuários e das suas aplicações, os seus produtos, seus projetos, saíssem da rede base da Ethereum e fossem para as segundas camadas. Isso fez com que toda a atividade econômica ficasse onde? Nas segundas camadas e não na camada base. Isso fez com que a camada base tivesse menos usuários, menos transações, menos receita. Tá? E o mercado interpreta isso de uma forma ruim. Por quê? Qual que é a tese do token Ether? A tese do token Ether é aquela tese, lembra? Depois do Demerge, a tese deflacionária. Ultrasound Money. Ultrasound Money, o dinheiro ultrassonético. Sonético? Sônico. Sônico. Sonético, nem eu existe falo essa palavra. sonoro. Mas pode ser ultrassonoro também, cara. Dinheiro ultrassônico, o que isso significa? Quanto mais a Ethereum for utilizada, mais Ether serão queimados e o Ether ele é melhor do que o Bitcoin, porque enquanto o Bitcoin é inflacionário, o Ether é deflacionário. Só que como a receita, a usabilidade da rede de Ethereum está muito baixa, os Ethers não estão sendo queimados, o Ether está inflacionário. Então a tese meio que foi para cucuia. E aí o mercado olha para isso e fala, puta, velho, não tá funcionando muito bem. Sacanagem. Foi mal. E aí o investidor olha pra isso e fala, putz, cara, não tá funcionando muito bem isso, pô, a tese não deu tão certo assim, a tese não, a Ethereum errou e etc. E rola esse FUD em torno da Ethereum. Mas fato é, a Ethereum continua sendo a maior rede de contratos inteligentes do mercado. Continua sendo a maior blockchain do mercado. Continua sendo a blockchain mais segura, mais robusta do mercado. Continua sendo a única cripto, depois do Bitcoin, que tem o raio do ETF. Então, cara, depois que você olha para esses números e fala, meu Deus do céu, o número que foi aquela dúvida que você me levantou, né? A comparação dos dois ETFs. Meu Deus do céu. Lançou ETF de Ether, ninguém tá comprando essa desgraça. Ninguém quer saber de Ether. Sim. Todo mundo quer saber de Bitcoin. O que tá acontecendo? Tem dois motivos para isso, tá? E esse é o primeiro catalisador. O fato do Ether ter um ETF pode ajudar muito o ativo em 2024. E pode fazer com que o ativo continue tendo uma performance muito boa. Beleza? Por quê? Primeiro ponto é que Bitcoin e Ether são bichos separados. São bichos diferentes. E aqui quem tá falando isso não sou eu. É o JP Morgan, é o BlackRock, é a VanEck. São os vários institucionais que a gente conversou lá fora. Advisors, que são os como que fala? Gerentes de investimento. Assessores de investimento. O que esses caras falam em relação a essa dualidade entre os ETFs de Bitcoin e Ether e por que tem pouco dinheiro entrando na Ethereum? Ninguém entende direito ainda. É difícil explicar a tese, você acha? É difícil explicar. O que eles falaram foi o seguinte, cara, a gente se preparou muito pra tese de lançar o ETF de Bitcoin. E é muito fácil explicar. Cara, o Bitcoin, sabe o que é o Bitcoin? O Bitcoin é o ouro digital. Então, se tudo der errado, se o dólar acabar, sabe a dívida pública americana que tá explodindo? Se tudo der errado, o Bitcoin pode dominar o mundo. Então, vale a pena você ter 1% da carteira nele. Excelente. É isso, cara. E eu acho que também mais fácil do que isso, né? Tem esse mercado de cripto que você não tem nada na sua carteira. Compra o principal, que é Bitcoin. Compra o principal, que é Bitcoin. Você não precisa arriscar muito mais. Exato. Entendeu? E é isso. O Ether já é um bicho um pouquinho mais complicado. É uma plataforma de tokenização que você pode servir como a próxima internet, não sei o quê. Então, esse processo de educação, ele demorou para acontecer. Não é que ele demorou, ele ainda está acontecendo. Isso justifica os institucionais não terem colocado tão grana nos ETFs de Ether ainda. E um segundo ponto em relação a isso é que
O Ether, enquanto o Bitcoin é visto como ouro digital, o Ether é visto como ativo de risco, investimento de risco. Aham. O que é um investimento de risco? O que faz um investimento de risco subir? Queda de juros, pessoas querendo comprar ativos de risco. Isso Sim. ainda não aconteceu no mundo como um todo. Então esses dois catalisadores podem ajudar nos ETFs de Ether. E um outro próximo catalisador que pode ajudar muito a Ethereum é justamente a questão dos ETFs. Aqui a gente tem um gráfico que mostra o valor total de ativos tokenizados por blockchain hoje, Aham. atualmente. E a gente vê que a dominância da Ethereum é uma dominância de cerca de 80%. Ou seja, 80% do valor tokenizado que tem em blockchains hoje, valor de institucionais Aham. tokenizados e depositados em blockchains, 80% está na Ethereum. Tá. Se a gente tiver uma continuação desse movimento de tokenização ao longo do ano de 2025, e é esperado que esse movimento se aqueça e se fortaleça, a Ethereum tende a ser o cara que mais vai se beneficiar disso. Legal. Naquela tese que você estava falando de RWA, que você até citou ali a Solana e a Sui vindo por trás, podendo se valorizar, você... Com o método de pagamentos, mas a Ethereum ela continua sendo o cara mais dominante. Ah, tá. Principalmente por conta da robustez que a rede tem. Uhum. Ela ainda é vista como uma rede que está um degrau de segurança acima. Aham. Entendeu? Então, se a gente ver esses movimentos ao longo de 2025, a Ethereum tende a se beneficiar muito bem. Ela tem catalisadores para ter uma boa performance no ano de 2025. Eu não descartaria da minha carteira. Beleza? Só que, obviamente, esses catalisadores são muito mais incertos. Você vai trocar isso você vai investir nisso em troca dos catalisadores muito mais certos, que são os catalisadores do Bitcoin. Aham. Por isso que, na nossa visão hoje, a gente tem uma posição maior em Bitcoin do que a gente tem em comparação ao Ether, mas a gente não descarta o Ether, a gente tem o Ether dentro da carteira, mas não só um negócio como, ai, meu Deus do céu, o Ether vai dominar o mundo em 2025. Aham. Não tá caminhando pra isso não, cara. Não, legal. Cara, tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode resumir pra gente, enquanto a gente tá batendo a nossa all-time high de views aqui nesse segundo semestre. Né? Batemos 600 pessoas ao vivo agora. Nice. Já mais de 830 likes, então queria agradecer muito aí. Eu espero que essa Obrigado, live pessoal. esteja sendo tão especial pra vocês quanto é pra gente aqui. Né? Então, putz, realmente muito, muito feliz, assim. É uma live que a gente tá preparando há 2 meses e eu espero que vocês estejam curtindo aí. É isso. Cara, eu posso puxar dúvidas do chat ou você ainda vai finalizar aqui algumas? Eu vou falar disso da minha Solaninha ainda, né? Então, exatamente, porque assim, estão perguntando sobre betas de cada um, né? Do Ethereum, Bitcoin e Solana. Então, fala de Solana e eu vou começar a puxar algumas dúvidas. Perfeito, perfeito. Vamos finalizar aqui, então. Por fim, o trio de ferro, o terceiro ativo que a gente A Nath Fernandes da Pipoca falou, e a Solana? Disserte sobre. E a Solaninha, né, cara? Vamos lá. O terceiro ativo do trio de ferro que a gente acredita que faz sentido você ter entre as maiores posições, as posições mais sólidas da sua carteira, é a Solana. Enquanto o Danielão foi lá dá um pit stop ali, eu vou falando com vocês sobre a Solana. E, cara, é bem importante a gente contextualizar que a Solana ela é a história do ciclo até agora. A Solana é o grande destaque do ciclo até agora, tanto em vários termos, tá? Mas principalmente do fato dela ter se reerguido das cinzas, igual uma fênix, e uma baita de uma história de reconstrução, uma história muito legal de reconstrução, em termos de performance, mas principalmente em termos de onde a Solana se posicionou como tecnologia. Hoje, a Solana como blockchain, como tecnologia, como ecossistema, ela se posicionou em outro patamar. O que a Solana era em comparação com a Ethereum 2 anos atrás e o que ela é hoje, é outro patamar. Hoje, a gente olha e fala, cara, não tem como excluir esse ativo do seu portfólio. Não tem como, tem que estar ali entre os 3 principais ativos do seu portfólio. E muita gente se pergunta, né, o que espera para a Solana ao longo do ano de 2025. E eu tenho alguns catalisadores interessantes. Eu acredito que 2025 tende a ser uma continuação dos últimos 2 anos, tá? 2023 foi muito bom para a Solana, 2024 foi muito bom para a Solana. Eu acredito que 2025 também pode ser muito bom para a Solana. Por isso que a gente continua com uma posição grande no ativo, uma posição muito próxima, em alguns momentos até maior do que a nossa posição em Ether, beleza? Porque a gente enxerga um risco-retorno muito parecido nesses ativos. E tem 3 pontos que podem chamar bastante atenção na Solana. O primeiro deles é uma possível aprovação dos ETFs de Solana. Eu acredito que isso deve acontecer no segundo semestre de 2025, tá bom? Isso pode ser um catalisador de preço gigantesco para o ativo. Já respondendo sua dúvida, cara, será que... Deixa eu achar aqui.
Será que os ETFs de Solana podem se beneficiar em termos de entrada de capital muito mais do que os ETFs de Ethereum? Ainda é cedo para falar. Ainda é cedo para falar, não quero especular em relação a isso. Aí é muito bola de cristal, é quase ser cartomante. Faltam... mas aquele negócio, ruim não vai ser, né? Cara, não sei. Tipo assim, ruim pra não, Solana? Tem ruim alguma... pra... o lançamento do ETF ser ruim pra Solana, com certeza não vai ser. Não tem downside, né? Não tem downside. No caso do Ether, você tinha o fundo da Grayscale que poderia vender depois que lançasse. A Solana não tem essa dinâmica. Então a Solana tem uma dinâmica até mais favorável no momento do lançamento. Legal. E como a Solana é muito pequena, se entrar muito pequena em comparação com o Ether, né, capitalização de mercado, se entrar o mesmo volume nos dois, o impacto de preço na Solana pode ser muito maior. Perfeito. Mas a gente tá 8 meses antes de um provável lançamento de um ETF. Eu não quero me precificar e fazer projeção para esse tipo de movimento, tá? Aí já é forçar demais, tá? Mas a gente tem uma provável aprovação dos ETFs de Solana. Isso é muito positivo, tá? A gente tem a possibilidade de mais empresas construindo e desenvolvendo na rede. E a gente vê a Solana se posicionando como uma empresa que em termos institucional, ela está cada vez mais evoluída. Então, a gente tem aqui todas as empresas que estão desenvolvendo e construindo produtos dentro da Solana. E aqui, inclusive, é a maior contratese de Ethereum, tá? Aqui eu acho que é onde... O avanço da Solana? Não, aqui eu acho que é onde a Ethereum mais pode perder, não só o avanço da Solana, mas empresas pararem de querer construir no Ethereum. Entendi. A Ethereum sempre se posicionou como aquele cara que, assim, o institucional sempre vai escolher a Ethereum primeiro. Isso não é mais tão verdade assim. Essa é a minha principal contratese de Ethereum. Se eu começar a ver um avanço institucional muito grande no mercado e a Ethereum ficar para trás e ninguém desenvolvendo na Ethereum, a gente vai reavaliar a tese. Essa é uma dúvida que surge para mim, assim, porque a gente sempre falava que Ethereum e Solana, elas não eram tão competidoras assim, elas não competiam muito pelo mesmo público, muito quando a Solana surgia ali com aquela tese de, putz, muito volume, né, pegar ali jogos e tudo mais, e Ethereum sempre vindo para esse lado mais de segurança e tal. A gente ainda pensa que elas não competem tanto, ou você já tá vendo assim algo mais predatório entre as duas? O institucional que quer desenvolver na Solana, ele vai desenvolver na Solana por motivos diferentes pelo que ele desenvolveria na Ethereum. Tá. Mas o problema é o cara que quer desenvolver um produto e ele precisa de uma blockchain segura. Ele não vai na Ethereum, ele vai na Solana. Aí você fala, puta, o que tá acontecendo aqui? Entendeu? Mas por que isso? N motivos, cara. E pode ser justamente por conta da facilidade do crescimento do ecossistema, da facilidade de você desenvolver coisa lá dentro, do tamanho de termos de ferramentas e outros tipos de produtos institucionais que estão sendo desenvolvidos no ecossistema, pela questão do hype mesmo, pela questão de você ter ferramentas que ajudam o desenvolvedor institucional lá dentro. Você pode ter, um cara que ele preza muito pela questão da segurança, mas a questão de você ter, por exemplo, as taxas muito baratas e a velocidade muito grande, ele olha isso e fala, cara, se em algum momento eu precisar disso, eu posso utilizar. Quem foi que falou isso mesmo? Foi a PayPal. A PayPal, por exemplo, quando ela foi desenvolver dentro da Solana, ela falou, cara, nossa questão não foi nem só velocidade e custo. A Solana tem ferramentas lá dentro de desenvolvimento que não tem dentro da Ethereum, por exemplo. Aqui não é falando que a Ethereum vai perder esse posto, tá? Mas se isso começar a acontecer, é algo que nos surpreende, tá? É algo que nos surpreenderia. Mas enfim, a gente tá falando aqui de uma rede que ela vem crescendo muito suas métricas em termos de robustez, tá? Em termos de ecossistema, que ela vem avançando na adoção institucional, e a gente está vendo cada vez mais institucionais querendo desenvolver dentro da Solana, e a gente tem como catalisador um possível ETF. E aí, quando a gente vai olhar para as métricas da Solana, essas métricas aqui, a gente vê... Vou citar para vocês quais são os gráficos, tá, gente? O valor econômico gerado, que é basicamente geração de receita das aplicações que estão lá dentro, embaixo, volumes de stablecoins. E ele está do 0 ao 100%. 100% é comparativo com a Ethereum. Então, a Solana hoje ela gera 111% da receita da Ethereum. As aplicações, os aplicativos que estão dentro da Solana geram 109% da receita dos aplicativos que geram dentro da Ethereum e volume de stablecoin é praticamente igual. Então, quando a gente olha e fala, porra, não tá tão longe assim, né? Em termos de produto, em termos de consolidação do ecossistema. Uma rede que tem essa robustez em termos de métricas e que tem que hoje é, em termos de usuários, a rede mais utilizada dentro de cripto. Não perde para ninguém e é disparada em termos de número de transações, número de usuários ativos. Uma rede que tem um ecossistema tão robusto assim. Então, quando a gente olha para os números atuais da Solana, que para o que pode acontecer ainda em 2025,
justifica-se muito bem ser a terceira posição dentro do seu trio de ferro, às vezes até a segunda. Legal. Dependendo de como caminhar o mercado cripto ao longo do ano de 2025. Então a gente acaba chegando num cenário em que a gente monta uma carteira, e hoje essa é a nossa posição em termos de alocação hoje, e é a posição que a gente está carregando para 2025. Obviamente, isso pode mudar daqui 2, 3 meses, por isso é importante todo mundo estar inscrito no canal e acompanhar todos os conteúdos. Mas é a posição que a gente está hoje de ter, na nossa carteira principal, uma posição ali 80-20, com 80% focado no trio de ferro, Bitcoin, Ether e Solana. Nas nossas carteiras mais agressivas, isso muda um pouquinho, tá? Vira cerca de 60-40, 50-50 ali, mas toda a carteira, até a nossa carteira ultra agressiva, a gente tem a maior parte em Bitcoin, Ether e Solana, que são aqueles ativos que, se tudo der errado, se você errar em todas as altcoins, esses 3 vão te entregar uma performance sólida. Isso é muito importante você ter dentro da sua carteira. Você ter aqueles ativos que você tem uma convicção muito grande, que não vão te deixar ir a zero. E a gente tem esse trio de ferro, foca nesse trio de ferro, e seguindo o princípio de Pareto, esses são os caras que vão nos dar tranquilidade. Menos é mais, alta convicção, não vão deixar a gente ir a zero. E aonde que a gente vai explodir de ganhar dinheiro? Nos outros 20%. Que aí é o quê? É altcoin, é narrativas fortes, ativos que estão no hype, ativos muito pequenininhos, geminhas e estratégias de otimização, inclusive airdrops. Então, essa é a nossa visão de alocação. 2025, queda de juros, continuação do ciclo de alta, institucionalização e avanço regulatório. Quem que pode se beneficiar disso? Criptos muito fortes, principalmente o Bitcoin. Quem são as criptos muito fortes que mais podem se beneficiar? Bitcoin, Ether e Solana, 80% da carteira. Não deu all-in em alt-season, porque ela pode não acontecer, mas ainda assim, se ela acontecer, você tem uma parcela dentro da sua carteira em altcoins. Gabriel, qual altcoins? Aí a gente vai pro próximo bloco. É isso que eu ia falar, cara. A gente falou, então, primeiro lá do macro, depois veio, né, para a parte das principais criptos, né, nisso que a gente está chamando de trio de ferro, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as principais narrativas e, por que não, depois, como otimizar, né, e muitas vezes essa parte de otimização vai ser em cima desses 80%, né, dos 80-20 que você tá falando. Você pode me porque justificar... muita gente falou aqui no chat, inclusive, que Ethereum teve uma performance que... Foi ruim, mas teve o airdrop. Foi ruim, mas teve muita gente que pegou airdrop e que compensou muito mais isso. O que você tá fazendo aqui, basicamente, com essa estratégia que eu tô mostrando na tela pra vocês, é deixar uma parte da sua carteira no concretizado, no que você tem alta convicção, no que tem baixo risco e muita chance de retorno, e você pode ainda aumentar essas chances de retorno fazendo airdrops. Sim. Por isso, a nossa estratégia inteira ela é bem pensada, por isso que os blocos estão se comunicando aqui. Nossa carteira inteira ela é montada pensando em tudo isso. Vamos deixar a maior parte aqui, a gente vai fazer airdrop, depois as altcoins, setores, narrativas, tem uma lógica, né? Existe uma lógica. Até parece que a gente trabalha, né, cara? Até parece, né, que a gente passou os últimos 2 meses fazendo essa live aqui. Exatamente. E eu espero que vocês estejam curtindo aí. O que vocês acharam da aula aqui do Bills? Mandem uma nota aí de 0 a 10 que eu quero saber. E eu quero saber quem aí quer falar de moedinha agora, né? Porque teve muita gente, Bills, perguntando. Tinha muita gente os betas. Perguntando os tal dos betas, né? Aqui na Mercúrio só tem alfa. Perguntando sobre os betas ali de Bitcoin, Ethereum, Solana. Como que funciona essa análise aí? E a produção pode tirar já até a tela. Vamos ficar aqui, ó, bonitão. Olha só. Como que funciona essa dinâmica e como é que você pode fazer a ponte pro que a gente vai ter agora? Cara, beleza, vamos lá. O que são os betas? São as altcoins do ecossistema, né? São aquelas altcoins, a melhor cripto de DeFi dentro da Solana. Isso aqui. O que vai fazer a melhor cripto de DeFi da Solana subir? O ecossistema da Solana crescer. A Solana crescer vai fazer essas criptos crescerem. A Lido, por exemplo, que é a principal cripto de staking dentro da Ethereum. O que vai fazer a Lido subir? O ecossistema da Ethereum crescer, staking na Ethereum crescer, porque todo mundo quer travar Ether, porque travar Ether é legal, todo mundo quer ter Ether. Então, esses ativos, eles dependem da criptomãe. Sim. Esses são as criptos filhinhas. Vamos chamar de filhinhas, e não de betas? Nossa. Não sei o que é pior. Essas criptos, as filhinhas desses grandes ecossistemas, elas acabam dependendo deles e são uma forma interessante de você se expor dentro desse ecossistema. A gente viu, nesse último rally que a Solana teve, as criptos de dentro do ecossistema da Solana explodindo. A gente teve Rayon, Jupiter, Drift, Gito explodindo lá dentro. Por quê? Porque todo mundo olha e fala, caraca, a Solana tá explodindo. O que dá pra comprar mais lá dentro? Como que eu vou me assumir ao risco da Solana de uma forma mais agressiva ainda? E aí você compra as altcoins dentro do ecossistema. Eu acho que é uma tese interessante.
Uhum. Se você seguir também essa lógica 80-20. A gente tem posição em betas de Ether e betas de Sol dentro da carteira. Só que elas são 20% da nossa posição que a gente tem em cada uma dessas carteiras. Aham. Por quê? Porque pode ser que por conta dessa questão da institucionalização, o dinheiro fique só no Ether, só na Solana e não flua para essas altcoins pequenininhas do ecossistema. Uhum. O investidor que fale, quero me expor ao crescimento da Solana, ele compre só Sol, só Solana, e não as altcoins lá de dentro. Aí, se eles comprarem essas altcoins, você tá exposto lá também, tá? Tem muita gente que eu vejo que vendeu essas criptos, vendeu Ether e vendeu Sol para estar exposto a essas criptos só pelos betas. Aham. Eu acho cagada, tá? Eu acho muito arriscado. Você tá dando all-in nessa tese de que vai ter uma alt-season muito agressiva. Difícil, porque se você olha nos últimos 2 anos, Ether e Solana estão valorizando muito melhor que seus respectivos betas. Isso pode continuar acontecendo, beleza? Legal. Vale a pena se apostar nessa tese, mas de forma equilibrada. 80-20, igual tava na tela aí pra vocês. Pra gente fechar aqui, uma última dúvida do Anderson Fernandes, que inclusive tô bravo com você, Anderson, porque hoje você me chama de Danilo, normalmente você me chama de senhor âncora, que é muito mais chique, né? Mas ele perguntou aqui, depois pergunta pro Bill se vale a pena entrar em Solana agora, né? Mesmo ela estando custando caro, né? Nesse momento ele coloca entre aspas. Tá. E aí eu queria já usar a pergunta dele pra gente finalizar com essa ideia de posicionamento. Tipo, o que fazer nesse momento em que cripto tá muito alto? Tem gente que tá posicionado, tem gente que não tá tanto e tá pensando o que fazer, né, agora? Tá bom. Cara, se você tá posicionado já dentro do mercado, se você já tem uma carteira montada no mercado, não dê all-in. Não gaste completamente seu caixa, não tire dinheiro da poupança para ficar colocando em um monte de cripto agora, porque o Bitcoin bateu $100 mil. A melhor coisa a você fazer, se você quer aumentar a sua exposição dentro do mercado cripto, primeiro é repensar se isso faz sentido para você, se você não tá comprando só pela euforia, e se for fazer isso, ir comprando aos poucos e só aumentar a mão se o mercado der um recuo muito grande. Gabriel, o que é um recuo muito grande? Cara, Bitcoin recuando 20% a partir de agora. Beleza? Que se isso não acontecer, não dê all-in, não vai com a mão cheia, vai comprando aos poucos. Gabriel, tô fora do mercado, 100%. Tô assistindo sua live porque apareceu aqui pra mim, quero começar a investir em cripto. Comece fazendo DCA, comprando um pouquinho todo mês, independente do preço, vai comprando um pouquinho todo mês, até você olhar pra sua carteira e falar, caraca, minha carteira tá num lucro muito bom, tô satisfeito com esse lucro, e aí você realiza o lucro parcialmente, pode começar a vender aos pouquinhos, beleza? A gente, lá na Mercúrios Pro e nas nossas carteiras, a gente vai fazendo esse acompanhamento semanalmente, falando e avisando quando que nós acreditamos que está em bons pontos de venda, beleza? Mas qualquer cripto, o Carlos mostrou na primeira aula que a gente tem uma grande probabilidade da gente ter essa continuação do ciclo de alta, do ciclo de cripto de criptos continuarem se valorizando ao longo do próximo ano. Então, obviamente, qualquer cripto que você comprar agora, você tem uma chance de ganhar dinheiro. Só que você tem que tomar cuidado porque elas já valorizaram muito. Então, você comprar tudo agora, entrar com toda a grana que você tem agora, esperando fazer 10x, 1000x em todas as criptos, vai ser mais difícil, tá? Porque, obviamente, isso era para quem estava posicionado lá atrás. Para quem entrou na Mercúrios Pro no desafio 10x, por exemplo, que a gente fez 2 meses atrás, quando o Bitcoin estava em 50 e poucos, $60 mil, entendeu? Então, agora você está comprando cripto com Bitcoin em $100 mil, sua chance de retorno é menor. Por isso que é melhor você entrar com mais cautela aos poucos ou, obviamente, com algum auxílio, com alguém para pegar na sua mãozinha e montar a carteira para você. Um recado muito importante aí para dar para vocês, porque já são 4 horas e 13 minutos aqui do dia 24/11 de 2024 e há 13 minutos atrás, às 16 horas, a gente abriu oficialmente a Black Friday aqui da Mercúrios. Então eu queria falar para vocês o que a gente separou para vocês nessa Black Friday. Basicamente, pedir para a produção colocar aí a nossa segunda tela aí para vocês verem. A gente está programando aqui a nossa maior Black Friday do mercado de cripto, né? O que a gente está querendo fazer aqui para vocês hoje, nesse momento aqui de mercado. A gente acha que a gente está num momento de mercado muito interessante, né? Para a gente ter novos investimentos e começar a mudar um pouco a sua carteira, começar a estudar mais. Então, a gente está fazendo a maior Black Friday que a gente já fez aqui na história da Mercúrios e para doer meu coração, a gente está com desconto em todos os produtos aqui da casa. Quem já acompanha a gente há mais tempo sabe que a gente normalmente não faz desconto aqui de jeito nenhum. Mas como é Black Friday, o mercado tá subindo, vocês deixaram mais de 600 likes aqui, a gente tá liberando uma condição especial para os 50 primeiros que quiserem aproveitar aqui com a gente. Eu vou explicar aqui enquanto tá tendo a substituição aqui do nosso público. Fiquem aí, já vão deixando o like, porque como vai funcionar essa Black Friday? Basicamente, a gente está com todas as carteiras de investimento que a gente tem aqui na casa com desconto, com uma condição especial e, claro, com uma condição diferente, né, para quem já é
cliente nosso. E eu vou explicar aqui para vocês, para quem não sabe, né, a gente tem aqui o nosso principal produto na casa, que é a Mercúrios Pro. A Mercúrios Pro é a nossa assinatura que contempla todas as estratégias para você investir do jeito certo ali em cripto. Então, você assinando a Mercúrios Pro, você vai ter acesso às nossas 3 trilhas, que são os 3 cursos que a gente tem hoje aqui na casa, que é a trilha sem segredos, a trilha expert e a trilha airdrops. Então, a trilha sem segredos para aquela pessoa iniciante, não entendeu nada, não sabe de nada de cripto e quer entender desde os conceitos mais básicos até o mais avançado. Você entra na trilha iniciante, a gente vai te ensinar todo o beabá, né? Tudo que é mais importante para você saber ali de custódia, de como definir os ativos que você vai ter na sua carteira e como gerir ela nos seus primeiros passos, né? Você vai começar ali e vai ter ali acesso à trilha sem segredos e à carteira starter de investimentos. Então, algo para papai com mamãe para sair do zero e começar a ter os primeiros resultados. Depois disso, você pode ter ali aquela pessoa que quer diversificar mais os seus investimentos, ou aquela pessoa mais nerd, né, que já quer entender realmente a fundo de como funciona o mercado de cripto. Para isso, a gente criou a trilha Expert. Quando eu falo Expert, é Expert mesmo, tá? Não é para a pessoa que quer saber só ali os conceitos básicos de cripto. É quem quer entender como a gente faz análise e como que a gente está mostrando aqui para vocês. Então, como a gente faz uma análise fundamentalista de cripto, explicar como funciona o mercado realmente, aí para que você não caia aí nas ladainhas que existem aí no mercado de cripto, você recebe a trilha Expert. E, né, melhor ainda, para quem quiser ainda ter acesso à nossa estratégia de airdrops, que complementa tudo isso dentro de uma carteira perfeita, a gente tem uma trilha só para isso aí, com vídeos do Caião, do Léo e de todo mundo aí que você já conhece. Lembrando que, então, você recebe esses 3 cursos, você recebe essas 4 carteiras, então você vai ter acesso à carteira Starter, a carteira perfeita, que pra gente hoje é a nossa melhor alocação, e, obviamente, para quem quiser aí ter as pimentinhas, né, e tá ligado aí na aula do Igão, né, e quer saber das moedinhas que a gente está investindo, a gente tem uma carteira só para quem tem esse perfil mais agressivo, tá? Então, a carteira agressiva é aquela carteira mais focada em altcoins e que você pode ali buscar um resultado maior, também correndo um risco maior, tá? Então, tudo isso você recebe com a Mercúrios Pro, fora a comunidade no Discord que a gente tem para você conversar com todos esses analistas que estão por aqui, tá? Todos os que estão passando aqui estão no nosso grupo lá do Discord e vão estar lá para trocar ideia com você. Putz, Danilo, não quero participar ali de um curso, de uma comunidade, todo mundo vê as dúvidas, porque é algo muito particular. Sem problema, você tem o suporte dos nossos analistas no seu WhatsApp. Então, a qualquer momento que você quiser, como a gente falou, a gente quer oferecer o produto mais completo do mercado ao melhor preço possível. Então, eu sempre falo isso daqui aqui, né? Se você achar uma assinatura que tenha tudo que a gente oferece a um preço mais baixo, traz pra gente que a gente cobre a oferta na hora. Mas não vai ser fácil não, porque a gente já procurou bastante aí. E lembrando, né, putz, você fala, cara, Danilo, é muita coisa aí pra mim e tal, eu acho que eu prefiro elas em separado, eu prefiro só a carteira agressiva ali para ter uma recomendação mais agressiva ali dos meus investimentos, não preciso de todos esses cursos, ou então só quero o curso iniciante. Para todas elas a gente tem um produto específico. Então, por exemplo, a gente vai ter o produto que é só da carteira agressiva, né, onde você tem ali alguns cursos e a recomendação ali semanal. Você tem também a carteira de airdrops, que é para participar só dessa comunidade, ou então a carteira starter, onde você vai ter ali tudo que você precisa para os seus primeiros passos, beleza? E como vai funcionar a condição especial? Primeiramente, se você é assinante, desconsidera tudo que eu estou falando aqui, porque o seu desconto vai ser muito melhor, tá? A gente está te tratando muito como prioridade, como a gente sempre foi. Então, ó, se você é assinante, clica nesse link, vai cair no WhatsApp e a gente vai fazer uma oferta especial para cada assinante que clicar aqui e chamar a gente. Porque isso vai variar com há quanto tempo você assina a gente, qual produto e tudo mais, mas eu te garanto que vai ser melhor do que a condição que eu estou oferecendo aqui, tá? Então já clica aqui, esses links estão todos aqui na descrição. E na Black Friday, então, para a gente fazer um resumo, como vai funcionar esse desconto, a gente vai ter um desconto de R$250 para quem fizer a assinatura da Mercúrios Pro, de R$200 para airdrops, de R$100 para agressiva, e a Starter já é barato, menos de R$1 por dia, não tem nem como dar desconto, né? Mas uma coisa muito importante aqui para quem quiser e dar esse passo e participar com a gente aqui da Mercúrios Pro. Se você firmar esse compromisso com a gente agora, os 50 primeiros que assinarem vão ganhar uma imersão comigo e, mais importante ainda, com o Views que está aí com vocês, né? Acho que esse é o principal valor, no qual a gente vai ver como se posicionar para 2025. Quando eu falo uma imersão, é uma imersão online, uma call onde a gente entra com vocês,
mostra a nossa visão do mercado e vocês podem compartilhar com a gente as suas experiências e o que vocês estão olhando agora para o mercado, para a gente ter certeza que você tá bem posicionado ali para 2025. Então, Bills, putz, tô me posicionando assim, tô certo, tô errado? Estratégia de entrada, formato da carteira, estratégia de airdrops, estratégia de saída, tudo. Exatamente. Então, assim, dá uma visão geral ali para você começar do jeito certo ali em 2025. Então, para todo mundo que quiser aproveitar aí a Black Friday, eu tenho certeza que a gente não vai fazer mais desconto assim, porque eu acho isso já maluquice, mas dessa vez a gente tá fazendo aí esses descontos válidos aí por esse período da Black Friday pros 50 primeiros que participarem, tá? Todos esses links, né, estão aqui, tanto nesse QR Code que tá aqui em cima, quanto no primeiro link ali da descrição.